Solo Leveling, Ragnarok, capítulo 168. Estrondo. Não seja ridículo, você é apenas um fantoche nascido da minha magia, como ousa me desafiar? Javier gritou freneticamente, conjurando uma tempestade de areia para atacar a ilusão de Sung Jin-woo. Você é meu. Quang! A tempestade de areia se transformou em uma mão gigante, estendendo-se para agarrá-lo. O gesto parecia possessivo, como se uma boneca querida estivesse sendo arrancada. Apenas seja meu fantoche obedientemente. Mas a ilusão de Sung Jin-woo flutuou suavemente no ar, esquivando-se sem esforço do alcance de Javier. Ele falou com um tom relaxado. Infelizmente devo recusar. Além disso, você não terá tempo para se preocupar comigo a partir de agora. O quê? Meu filho acabou de começar uma missão. Seu olhar se voltou para Surro, que estava verificando os detalhes da missão, os olhos percorrendo a descrição. Missão de emergência, prove seu valor. A ilusão do monarca das sombras, Sung Jin-woo, exige uma prova do valor de seu filho. Derrote o lançador de magia dos espíritos demoníacos, Javier, e receba uma nova habilidade das sombras. Aceito! Gritou Surro, os olhos faiscando intensamente. Então, sem hesitação, ele avançou contra a tempestade de areia que se fechava de todos os lados, tentando alcançar seu pai. Habilidade: Corte tempestuoso foi ativada. Swish! Suas espadas gêmeas giraram em um espetáculo deslumbrante, rasgando o alcance de Javier. Naquele momento, uma cena incrível se desenrolou. A areia espalhada pela explosão começou a tomar a forma de inúmeros esqueletos. Então, será que todos os esqueletos até agora eram? Como se respondesse à conclusão de Surro, Sung Jin-woo assentiu. Sim, isso mesmo. Esses esqueletos são todos ilusões criadas pela magia dele. Descobriu-se que os monstros que surgiram de repente em Hyundai foram todos criados por Javier. Então, todos eles avançaram contra Surro ao mesmo tempo, com uma presença tão vívida que era difícil acreditar que não fossem reais. Não importa o quão forte você seja, acha que pode vencer ilusões geradas infinitamente? Ilusões com substância e poder físico. Era uma habilidade incrível, digna de um grande lançador de magia da tribo dos espíritos demoníacos. Surro, no entanto, não mostrou nenhuma mudança de expressão enquanto observava os esqueletos avançando contra ele com um ímpeto feroz. Possessão divina. O espírito de Pet, Gray, fortalece o corpo do sumo sacerdote. Com um vento divino, o cabelo de Surro ficou prateado, e seus movimentos se tornaram dramaticamente mais rápidos. Os olhos de Sung Jin-woo brilharam momentaneamente ao ver isso. Será que isso é? Era estranho. A bênção do monarca das presas que ele mesmo havia matado residia no corpo de seu filho. Habilidade: Vento das pradarias foi ativada. Velocidade de movimento temporariamente aumentada em 30%. Velocidade de ataque temporariamente aumentada em 30%. Autoridade do governante. Ao liberar as espadas que segurava nas duas mãos, elas dispararam como feixes de luz, cortando os esqueletos. Ao mesmo tempo, ele desferiu uma enxurrada de socos. Boom! Crack! Desmoronar! Os esqueletos foram impiedosamente destruídos, despedaçados pelos ataques ferozes. Dezenas, depois centenas de esqueletos desapareceram sem deixar vestígios em um instante. Não importava quantos fossem ou quão implacavelmente atacassem, esses esqueletos não conseguiam nem ganhar tempo contra Surro. Sung Jin-woo, observando a cena, franziu ligeiramente a testa. Ao olhar de perto, ele sentiu não apenas a energia do monarca das presas, mas também a energia do monarca da peste no corpo de Surro. Como meu filho se tornou o sacerdote de monarcas mortos, isso me deixa curioso sobre o que aconteceu. Seu olhar de repente se voltou para Beru, que, como se fosse natural, estivera fielmente guardando seu lado desde antes. A aura feroz emanando de seus olhos estreitados teria sido uma visão verdadeiramente aterrorizante se ele estivesse em seu tamanho original, mas o Beru atual era pequeno demais, fazendo-o parecer apenas fofo. Sung Jin-woo riu e estendeu a mão para sua cabeça novamente. Beru, preciso dar uma olhada nas suas memórias por um momento. Como desejar.
Beru fechou os olhos voluntariamente e sentiu o toque de Sung Jin-woo em sua cabeça. O processo não demorou muito. Entendi. Após espiar as memórias de Beru, Sung Jin-woo inclinou a cabeça com uma expressão um tanto descontente. Então, de repente, ele abriu as mãos no ar e começou a manipular o círculo mágico de Javier. Flash, flash, flash. Seguindo seus movimentos, círculos mágicos complexos feitos de uma luz ominosa apareceram e começaram a girar. Junto com isso, a tempestade de areia que varria a área começou a fazer movimentos estranhos e gradualmente começou a mudar. O que você tá fazendo? Javier gritou em pânico com a reviravolta repentina. Sua magia perfeitamente estruturada estava sendo distorcida sem esforço. Isso não pode ser possível. Não importava o quanto ele tentasse, uma vez que o círculo mágico escapava de seu controle, ele começava a se deformar e distorcer incontrolavelmente. Sung Jin-woo ofereceu algumas palavras de consolo a Javier. Não se preocupe. Não tô tentando danificar sua magia. Mesmo parecendo assim, sou apenas uma ilusão com quase nenhum poder mágico. Então... Estrondo! Não. Em vez de destruir, tô tentando melhorar sua magia. Isso não faz sentido! Javier não pôde evitar ficar chocado. Como uma mera ilusão poderia fazer tal coisa? Que tipo de monstro eu invoquei? Ele sentiu um medo desconhecido que nunca havia experimentado antes. Whoosh! De fato, como Sung Jin-woo disse, os círculos mágicos de Javier estavam gradualmente evoluindo para uma forma perfeita. Suspiro? Javier ficou muito desnorteado com a súbita sensação de seu poder sendo elevado. Mas, independentemente do processo, o resultado era claramente benéfico para ele. Não sei quais são suas intenções, mas... Javier rapidamente agarrou o poder que ele havia oferecido. Então, olhando para Surro, ou melhor, para todos os caçadores, incluindo ele, revelou seu sorriso sinistro sem reservas. Vou aceitar esse poder com gratidão. Flash! Habilidade, miragem subiu de nível. Estrondo. A tempestade de areia se intensificou, e o poder dos esqueletos nascidos da ilusão aumentou significativamente. Agora, meu filho. A ilusão de Sung Jin-woo, olhando de cima, cruzou os braços com um sorriso esperto. Agora que o papai preparou o palco, vamos ver você liberar todo o seu poder. Não se preocupe, o papai cuida do resto. Os olhos de Surro se arregalaram por um momento. E apesar de estar no meio de uma batalha, seu olhar instintivamente se moveu para encontrar seu pai. Ele percebeu o que aquelas palavras, o resto, implicavam. Itarim. Os apóstolos do Itarim. Ele vinha reprimindo seu poder, consciente ou inconscientemente. Para não se tornar um fardo para seu pai. Para não deixar os inimigos de seu pai saberem que ele era o descendente do monarca das sombras. Ele vinha usando sua habilidade mais poderosa. A autoridade das sombras. Ao mínimo. O motivo era claro, e tinha que ser assim. Pelo bem de seu pai. Porque eu sou a única fraqueza do meu pai. Mas agora seu pai estava... Tchi, esse garoto ficou mais velho e a cabeça dele cresceu. Jin-woo estalou a língua para ele, repreendendo-o em um tom que parecia enxergar todas as preocupações que ele vinha carregando. Sério, você tá tão velho assim para ficar preocupado com os pais? Surro, meu filho. Ele não conseguiu esconder o sorriso afetuoso e orgulhoso em seu rosto. Preocupar-se é algo que os pais fazem pelos filhos. São os mais velhos que se preocupam com os mais novos. E enquanto esse sorriso se aprofundava, a presença de Sung Jin-woo crescia, como se envolvesse toda a área. Lembre-se disso. Ele repreendeu sinceramente seu filho por se preocupar com ele todo esse tempo. Esse seu pai nunca viveu um único momento de forma descuidada. Não sou tão fraco a ponto de alguém jovem como você precisar se preocupar comigo. Então, a voz de seu pai ressoou em um tom baixo. Pare de se preocupar com seu pai sem necessidade. No momento em que ouviu essas palavras, Surro sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros, e ao mesmo tempo, percebeu o verdadeiro motivo pelo qual a ilusão de seu pai apareceu da magia de Javier. A habilidade de Javier, miragem. Uma magia que mostrava as memórias aterrorizantes profundamente gravadas na mente de alguém.
O aspecto mais assustador dessa habilidade era que ela materializava e exibia a parte mais fraca de uma pessoa, suas memórias mais ansiosas e vulneráveis. E como o resultado atual provava, a emoção semelhante a um trauma que estivera escondida no coração de Surro todo esse tempo era sobre seu pai. Por minha causa, meu pai. E se meu pai for prejudicado por minha causa? Se eu me tornar um refém daqueles caras, vai ser um desastre. Eu sou a única fraqueza do meu pai. Todos esses incontáveis pensamentos se manifestaram na ilusão de seu pai. Mas agora, ele recebeu permissão para ir com tudo. Os olhos de Surro mudaram. Os cantos de seus lábios se ergueram em um sorriso que lembrava um pouco o de seu pai. E uma expressão de alívio total apareceu em seu rosto. Ele parou de andar e olhou para frente. Então, com olhos calmos, falou. Ergam-se. Rush! Seus soldados das sombras se ergueram debaixo dos pés de Surro de uma só vez, seus corpos inteiros ondulando com fumaça negra. Eles cercaram Surro e exudaram uma aura ameaçadora em todas as direções. Entre eles estavam Quay, Harman e Kira, que até então estavam viajando pelo país caçando vilões. Harman cria um calabouço instanciado. Sim, mestre. Flash. Assim que a ordem foi dada, Harman abriu os braços e lançou um feitiço. Calabouço instanciado foi criado. Flash! Uma barreira transparente se expandiu em todas as direções, centrada em Harman. A esfera gigante puxou toda a tempestade de areia criada por Javier para dentro de si. Todos, incluindo o próprio Javier e os caçadores, foram capturados nela. Interessante. Usar um calabouço instanciado para prender o inimigo. Sung Jin-woo assentiu, finalmente encontrando algo interessante. E isso é... Será que isso é do Candiaru? Por outro lado, Javier não pôde evitar entrar em pânico, percebendo com o horror que estava preso dentro de um círculo mágico de um nível muito superior ao seu. Mas esse não é o maior problema. Um poder semelhante ao do Monarca das Sombras emanava de repente de Surro. Se como você pode? Não, espera, será que você é? Sim. Surro respondeu prontamente à pergunta, como se exalasse um suspiro que vinha segurando por tanto tempo. Eu sou Sung Surro, o filho do Monarca das Sombras. Naquele momento. Habilidade. Domínio do Monarca nível 1 foi adquirida. A sombra de Surro tingiu todo o chão de preto,